Você tem o domínio completo sobre a sua vontade e desejos? Ou você acaba sendo refém de seus instintos e vícios? Fique até o final deste vídeo se você quer aprender a como dominar a si mesmo e transformar a sua vida, mudando, transmutando vícios em virtudes. Professor Gabriel Menezes falando, seja bem-vindo ao meu canal dedicado ao despertar da consciência e da espiritualidade com muita liberdade e, por que não, uma boa dose de ciência. Neste canal, nós navegamos pelas águas do conhecimento científico misturados com o empirismo e a sabedoria espiritual. E o meu objetivo maior é desmistificar o místico, oferecendo a você uma perspectiva filosófica e prática sobre o despertar da consciência através do conhecimento e da informação que te impulsiona a praticar ferramentas como a meditação e os breathworks. Hoje nós vamos falar de vícios e virtudes, e para que a gente possa compreender como transformá-los, primeiro precisamos defini-los e entendê-los. Filosoficamente falando, Aristóteles, em diversas obras, foi um dos grandes, vamos dizer, pensadores desse tema envolvendo as virtudes e os valores. E será baseado na filosofia, na reflexão, nos questionamentos de Aristóteles que nós vamos definir aqui virtudes e vícios. Virtudes são todos os atos que levam um indivíduo para aquilo que é considerado o bem maior e o correto, ou seja, tudo aquilo que não prejudica a si mesmo nem ao outro, seja emocional, espiritual, física ou financeiramente. Trata-se, é claro, de um comportamento estável e moderado que visa praticar o bem individual sem ferir o coletivo. As virtudes revelam mais do que uma inclinação ou aptidão para uma determinada ação boa. Ela vai além. Também a virtude, assim como o vício, é algo que precisa ser desenvolvido, pois nós não nascemos inatamente com essas virtudes, segundo Aristóteles. Eu, dentro da minha visão espiritual, pessoal, já discordo desse ponto. E acredito sim, que certos seres, certas almas vão nascer mais inclinadas a fazer o bem ou o mal por conta da sua própria herança pessoal, porque nós somos herdeiros de nós mesmos e nós herdamos vida após vida as nossas, vamos dizer, inclinações, as nossas características pessoais, a nossa própria personalidade, a personalidade dessa alma que é eterna. Logo, naturalmente, você vai ver pessoas que nunca tiveram nenhuma forma de educação, nunca estudaram, por exemplo, Aristóteles e o conceito de virtude ou vício, ética e moral, mas são pessoas extremamente morais, ou seja, elas desenvolveram aquilo por uma característica da própria alma. As virtudes, é claro, elas equivalem à habilidade com a qual há facilidade para a realização de ações consideradas adequadas ao bem do todo. Por facilidade, dizemos, é claro, essa nossa inclinação ou ímpeto autêntico, natural de fazer o bem porque queremos fazer o bem, ou fazer o mal porque só sobra isso para a gente. Sendo, portanto, a virtude considerada como algo racional, que leva em questão a lei máxima da ação e da reação. Agora, na contramão, temos os vícios. Os vícios são considerados, é claro, opostos às virtudes, pois produzem o mal e o que é errado a um indivíduo ou à coletividade. São considerados naturalmente como irracionais, pois os vícios estão ligados a instintos que conduzem a hábitos considerados negativos e disfuncionais. Esses instintos e desejos animais por sobrevivência, por procriação, por conforto,
por alimento e nutrição. É o que faz com que nós abandonemos esse espaço de seres racionais e nos entreguemos aos instintos primitivos. E aí esses instintos primitivos nos levam aos excessos. Porque numa sociedade extremamente racional no ponto intelectual, mas irracional no ponto moral, como dizia Kant, numa sociedade que busca o desenvolvimento intelectual, material e financeiro em detrimento do moral, a racionalidade nem sempre é uma coisa boa, porque a racionalidade nos aproxima ainda mais desses instintos. Mas quando nós falamos de vícios, na visão de Platão, os vícios estão ligados a essa irracionalidade no sentido desse nosso eu primitivo, instintivo, apegado a desejos para garantir o próximo alimento, a próxima procriação, a sua sobrevivência em frente a qualquer outro. E isso nos leva ao egoísmo, à individualidade, à separação e causa tantos impactos onde temos uma sociedade que quer garantir só o seu e esquece do outro, esquece do irmão. Então essa irracionalidade que está vinculada ao vício, tem como tendência produzir posturas inadequadas e prejudiciais, não só ao indivíduo, mas pela lei da causa e efeito, que é irrevogável, ao coletivo e, consequentemente, a si mesmo de volta. Então, a realização excessiva dos vícios, e isso é, vamos dizer, algo que reúne todas as diferentes visões, né? A realização excessiva dos vícios conduz à degradação ou à destruição dos indivíduos. Vício é qualquer prática reiterada que prejudica a realização do ser humano. Então, agora que nós entendemos vícios e virtudes, Aristóteles, em sua obra Ética a Nicômaco, considera que a sabedoria está presente somente naqueles que estabelecem racionalmente o equilíbrio entre a falta e o excesso, entre o bem e o mal. Para o Aristóteles, a virtude está no meio termo, em algo que ele define como o ponto de equilíbrio, onde nada é em excesso. Aristóteles traz nessa obra Ética a Nicômaco alguns exemplos. Ele fala: o problema não é a bebida, mas a embriaguez. O problema não é comer, mas a compulsão e a gula. Logo, devemos sempre buscar o caminho do meio, ou seja, o equilíbrio entre o prazer e a responsabilidade. Isso é virtude. Não é o extremo, não é a santidade, mas é o meio. É o equilíbrio entre o prazer e a responsabilidade. E nesse caminho do meio encontramos felicidade, encontramos alegria, encontramos prazer, mas não ferimos a nós mesmos e nem aos outros. No entanto, hoje nós vivemos em uma sociedade confusa que por muito tempo priorizou o desenvolvimento tecnológico e intelectual, colocando em segundo plano o desenvolvimento moral e espiritual. Hoje é levantada uma bandeira em prol da liberdade, mas o que mal sabem é que estão confundindo liberdade com libertinagem. Como certa vez o filósofo alemão Schopenhauer disse, é impossível alcançar a liberdade enquanto formos reféns de nossos instintos e desejos mais primitivos. E se nós olharmos para os hábitos e excessos de hoje, veremos uma sociedade doente e viciada. Temos dependência de telas em crianças já em tenra idade, vício em pornografia, epidemia de drogas e narcóticos de todo tipo se espalhando indiscriminadamente entre os jovens, banalização da bebida alcoólica e da bebedeira, dentre outros muitos vícios, o jogos de azar, apostas. Então, para que nós sejamos como indivíduos verdadeiramente livres, precisamos nos elevar moralmente, mergulhar em nosso autoconhecimento para, por conhecer a nós mesmos,
reconhecermos e percebermos aquilo que nos faz bem ou que nos faz mal. E não só para nós, para o todo. Questionar é preciso. Acima de tudo, questionar. Questionar, questionar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa deve ser a grande máxima que a gente tem que fazer, a reflexão que devemos fazer a nós mesmos. Colocar à frente sempre os nossos princípios e valores e não passar por cima deles para tentar se encaixar e ser igual a todo mundo, tentar ser aceito e se encaixar num coletivo que está doente. Krishnamurti dizia que é insano tentar se encaixar e ser aceito numa sociedade que está doente. E eu não preciso filosofar demais, não preciso puxar para o moral, para o espiritual, ou para a culpa, para o que é pecado, porque não é essa a minha linha de trabalho para você perceber e olhar ao seu redor e perceber que a nossa sociedade está doente. E que a sua vida pode estar indo para uma direção que você não vai querer colher os frutos lá na frente. Os frutos de muitos vícios são doenças dos mais diversos tipos. Doenças sexualmente transmissíveis, doenças crônicas, problemas cardíacos, problemas no fígado, problemas diversos dependendo da droga, da substância, do tipo de álcool ou do ato que você se entrega em sua falta de reconhecimento moral da sua própria consciência. Por isso que o autoconhecimento é fundamental. Quando a gente, como dizia o oráculo de Delfos lá no templo, na Grécia Antiga, conheça-te a ti mesmo. Quando a gente conhece a nós mesmos, o que acontece? O que rola naturalmente? Você começa a se perceber dentro de hábitos e comportamentos que estão te fazendo mal. Você começa a pensar, poxa, eu estou comendo isso, antes eu comia e nem prestava atenção no meu corpo, mas agora eu percebo como isso bate mal no meu estômago. Antes eu fumava e nem percebia o quanto isso estava limitando a minha respiração. Agora, com um pouco mais de consciência e entendimento de mim mesmo, eu percebo, uau, a minha capacidade respiratória hoje já não é mais a mesma que era antes. Antes, aquela pessoa que ficava com aquele pendrive de fumar, o vapor, um atrás do outro, que nem percebia, nem sentia o quanto ele estava dependente daquilo, o quanto ele sentia ansiedade quando pensava que não estava com seu vapor, o quanto batia ali um desejo, uma vontade de usar o vapor nas situações mais aleatórias e a pessoa praticamente tinha que sair correndo para usar. Agora, o eu consciente, ele percebe, uau, meu Deus, eu sou escravo disso. E quem quer ser escravo de algo? Quem quer ser dependente de algo? Todos nós queremos ser felizes e livres. Então, será que essas coisas são liberdade? Por isso, precisamos desenvolver o autoconhecimento, o conhecimento sobre nós mesmos, mergulharmos em nós mesmos para, através desse espaço de autoconsciência, de consciência expandida, começar a elencar, olha, isso aqui me faz bem, continua na minha vida. Agora isso aqui, percebi um padrão assim, assim, assado, não quero mais, não quero ser refém disso. E acima de tudo, fazer a reforma íntima, fazer a reforma interna. Se existe algum hábito que você não consegue se libertar, verdadeiramente, primeiro passo é gerar consciência, porque muitas pessoas estão entregues aos vícios. E se a gente chega e pergunta a essas pessoas, você é viciado? Ninguém vai se colocar nesse papel de viciado. Mas através da autoconsciência, muitas vezes a gente chega, por mais que doa, por mais que me macere aqui dentro, putz, eu sou viciado nisso, eu sou dependente nisso. A gente passa a ser mais franco e visceralmente verdadeiro e honesto com nós mesmos nesse processo de autoconsciência.
E aí esse é o primeiro passo, é o passo fundamental. Depois, se você quiser se libertar, vai ficar mais fácil. Você já vai saber onde e como procurar ajuda. Se vai precisar da ajuda de um terapeuta ou não. Vai buscar aprender a meditar para gerar mais autoconsciência de si mesmo e escolher mais conscientemente as coisas que você quer fazer e aquelas coisas que você não quer fazer. Entender quais são seus princípios e valores, porque quem em sã consciência, vivendo na cacofonia do dia a dia, já parou para refletir? Quais são os meus princípios e valores? Quais são as coisas que eu mais valorizo e sentindo na alma essas coisas? Quem em sã consciência faz isso? Ou melhor, em doente consciência faz isso, porque quem em sã consciência está, faz isso. E reflete, e percebe, e mergulha. E começa a parar de fazer as coisas só porque o coleguinha está fazendo. Para de se comparar com os outros e começa a focar na sua própria vida. Então meditar é fundamental também nessa jornada para você parar de fugir de si mesmo, parar de se enganar, parar de fugir de suas sombras e começar a enfrentar e depurar e curar, tendo uma vida de muito mais liberdade, muito mais evolução e, consequentemente, muito mais prosperidade e abundância. Por uma matemática simples, não gastando mais dinheiro com aquelas coisas às quais você é refém, seja um narcótico, seja um excesso de sexualidade, seja com cigarro, com bebida, com vapor, com qualquer coisa. É uma simples matemática, né, de economia, porque esse é um dinheiro que você está jogando fora. Jogos online que não estão agregando em nada, não estão realmente contribuindo para o crescimento da sua vida. E no fim, você quer ser feliz. E no fim, você não quer, embora use essas coisas para tentar preencher um vazio, você não quer ser feliz através dessas coisas. Você quer ser feliz livre, livre de seus instintos e desejos primitivos. Essa é a verdadeira liberdade que Schopenhauer certa vez disse. Libertinagem é ser refém de tudo isso e mergulhar nos vícios e em seus excessos. Se você quer um caminho, uma jornada para te auxiliar nesse primeiro momento, se esse vídeo fez virar uma chavinha e fez nascer em seu coração um desejo de despertar, de expandir, de crescer, considere entrar no link aqui na descrição desse vídeo ou em qualquer card aqui que vai aparecer no final desse vídeo, onde você será direcionado para uma aula gratuita com uma prática de meditação e a partir dali você pode escolher pela sua própria experiência, pela sua própria percepção, se você vai querer mergulhar ainda mais profundo no seu caminho de despertar a expansão da consciência para transformar vícios em virtudes, libertando-se do seu eu antigo, libertando-se do velho hábito de ser quem você tem sido a maior parte da sua vida e que tem te levado para essa condição e você está culpando o sistema, culpando as pessoas, mas todos nós somos responsáveis, nós somos herdeiros de nossas próprias ações e você pode mudar a sua vida, você pode transmutar a sua realidade. Então considere assistir essa videoaula gratuita e a partir dali, se você quiser se aprofundar ainda mais nesse caminho, você terá uma rota que você poderá decidir trilhar ou não. Gratidão à palavra pela sua atenção e até um próximo vídeo.